Aleluia. Senhor, nós clamamos a Tua presença neste lugar. Espírito Santo, que Tu tenhas liberdade nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade de falar neste lugar. Como cantamos nessa noite, usa, Senhor, a minha vida. Eu me rendo a Ti, Pai. Para que nessa noite eu possa ser como ponte sobre as águas. Como flecha que atinge o alvo, Pai. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, Senhor. Me coloco diante do Senhor, pela igreja que está neste lugar, pela igreja que está em todo o mundo nessa hora nos assistindo através da internet, Pai. Aonde quer que as pessoas estejam, que possam ser tocadas pela Tua palavra. Eu me rendo à Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Ontem nós tivemos um culto bastante especial de Santa Ceia. A pastora Stephanie trouxe uma palavra, né, e muita presença de Deus. Foi um culto muito gostoso de se participar. Pena que a igreja ainda não entendeu, né, o que é o culto de ceia, e poucas pessoas participam. Mas durante o final do culto, nos momentos finais do culto, o apóstolo ele me disse: eu gostaria que você pregasse amanhã. Eu falei: tá bom. E quando ele falou que eu iria pregar, Deus me deu duas palavras imediatas. Deus me falava pendências, repita comigo, pendências. E Deus me falou a respeito de comunicação, repita comigo, comunicação. E eu fiquei pensando nessa palavra durante toda a noite, sonhei com essas palavras e acordei pensando nessas palavras. E hoje de manhã vim ministrar a equipe de louvor e falei dessas experiências, e Deus me deu uma palavra cujo tema é comunicando o reino sem deixar rastros. Se você for tomar nota, você que está em casa, comunicando o reino sem deixar rastros. E eu queria iniciar a partir dessa primeira palavra, que é comunicação. O que é comunicação? Eu quero ir para a tradução mais técnica da palavra comunicação. Comunicação, segundo o dicionário, é o processo comunicativo que implica na emissão de sinais, sons, gestos, com a intenção de dar a conhecer uma mensagem. Para que a comunicação seja bem sucedida, o receptor deve ser capaz de descodificar a mensagem e de a interpretar. Ou seja, se eu começar a falar nessa noite em português, o receptor, que pode estar do outro lado do mundo, através da internet, e falar somente chinês, mandarim, não vai conseguir descodificar a minha mensagem e não vai conseguir receber. E isso que nos parece óbvio na comunicação, às vezes não acontece comigo falando em português com um chinês ou falando mandarim lá na China. Às vezes isso acontece com um casal dentro de casa. O marido fala uma coisa e a mulher não consegue descodificar a mensagem. O marido fala A e a esposa entende B. Ou a esposa fala A e o marido entende B. E a comunicação ela é arranhada porque alguém diz algo e o receptor entende outra coisa. Então a comunicação é algo fundamental em todas as esferas da nossa vida. Então quando eu falar de comunicação, não pense somente nos meios de comunicação, mas pense naquilo que você faz todos os dias conversando com o teu filho, com a tua esposa, no teu trabalho. Isso é se comunicar. E quando o processo se reverte, ou seja, você fala, o receptor que está do outro lado ouve e ele responde. Quando ele responde, ele passa a ser o emissor e você o receptor. E esse é um processo de comunicação infinito, que não cessa, que não para nas nossas vidas. Todos os momentos nós estamos nos comunicando. Repita comigo: eu, querendo ou não, preciso me comunicar. Eu sou um comunicador. Agora pergunta para quem está ao teu lado: o que você tem comunicado através da sua vida? Você que está nos assistindo, o que você tem comunicado através da sua vida? O que as pessoas leem através da sua vida? Porque nem sempre o que você fala é o que você transmite. O que as pessoas conseguem ler através da sua vida? A palavra de Deus nos diz que o Evangelho
do reino deve ser comunicado em todo o mundo. Essa é a palavra que está escrito. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 2:8. Eu queria pedir para que vocês fossem rápidos, para que eu pudesse passar por 3 versículos. 1 Tessalonicenses 2:8. Quem está demorando, você cutuca aí e fala assim: aprende a procurar na Bíblia, irmão. Está meio devagar aí. E se for ministro, você cutuca mais ainda. Fala assim: pô, ministro não sabe achar na Bíblia? Assim nós, 1 Tessalonicenses 2:8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos érem muito queridos. Aqui a Bíblia fala em que os apóstolos queriam comunicar, através das suas próprias vidas, porque as pessoas com quem eles se comunicavam eram para eles queridas, importantes. Atos capítulo 1, versículo 8, rapidinho. Atos 1:8. Eu falei sobre isso um mês atrás, quando preguei sobre batismo no Espírito Santo, esse mesmo versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que você vê aqui? Deus nos ensinando um evangelho onde necessitava de pessoas para comunicar esse evangelho em toda a terra. Amém? Você está comigo? Mateus 24:14. Vou esperar você abrir aí. Primeiro evangelho, vai, depois do Antigo Testamento, você abre o primeiro evangelho de Mateus. Capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Está assim na sua Bíblia? Este evangelho do reino. Qual evangelho? Repita comigo: do reino. E este evangelho do? Só quem consegue ler isso ou entender o que eu falei. Este evangelho do? Será pregado em todo? É em Taubaté? O evangelho do reino em todo o mundo. Isso se chama comunicação. Deus está falando que a igreja tem a responsabilidade de comunicar o evangelho a todo mundo. E a gente precisa discernir os tempos, porque senão, como diz o apóstolo, surge qualquer doido aí e fala que o mundo vai acabar agora em dezembro de 2012. Será que o mundo vai acabar porque o evangelho do reino foi pregado em todas as nações? Porque também os teólogos, os estudiosos, falam: não, para que Cristo volte, o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Tem que entender qual é o fim do contexto que a Bíblia está inserida aqui. Quando Jesus cita esse fim, ele está especificando ou exemplificando o fim de um determinado contexto, o fim de um determinado período, o fim de uma determinada era. Não é o fim do mundo. Precisamos discernir os tempos. Precisamos saber qual a geração nós estamos vivendo. No Antigo Testamento, a experiência com Deus tinha como base o indivíduo. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, Deus era o Deus de Jacó, Deus era o Deus que falava com Davi, Deus era o Deus que se revelava a Moisés. O Antigo Testamento é um tempo de um tratamento de Deus com o indivíduo, com a pessoa, que no máximo isso se estendia a uma família, e podia chegar a uma nação, mas em Cristo, que fez de todos os povos um só, essa geração, esse período, esse tempo na história foi transformado, foi ampliado. Hoje, o nosso desafio não é a pregação de um evangelho pessoal, individual, mas é um evangelho que possa atingir as nações. Jesus vem trazendo uma mensagem de reino, de conquista do mundo.
E muitas pessoas não entendem a mensagem de Jesus. Os judeus não entenderam a mensagem de Jesus. Se você comprar a revista super interessante desse mês, você vai perceber que os estudiosos, os cientistas não entendem quem é Jesus. Os caras querem explicar quem é Jesus através de estudos históricos. Não, porque a imagem que fazem de Jesus não é essa. Jesus, ele tinha 1,65 m. Jesus não era loiro, nem tinha cabelo comprido, ele era moreno e tinha cabelo curto. Pouco me importa a altura de Jesus, se ele era branco, se ele era loiro, se ele era moreno. Não, porque Judas, na verdade, não traiu. Judas provavelmente foi usado como bode expiatório, porque na verdade quem traiu foi... E começa esses dados históricos. E esses dados históricos, e esses contextos, e esses desafios teológicos, fazem parte de pessoas que têm um tempo enorme para gastar com isso, e pouco tempo para receber experiência pessoal com Deus. Porque quando você conhece ao Cristo que ressuscitou, você não precisa que Ele te prove nada, é algo seu, é uma revelação pessoal. Meu amigo, se o cara que escreveu isso na super interessante chegar diante de mim, meu amigo, eu falo assim: olha, você pode ter estudado tudo, mas eu sei que um dia eu me encontrei com esse Cristo, que você está falando com palavras, com estudos, eu conheço, e Ele transformou a minha vida. Então se Ele era baixo, se Ele era alto, se Ele foi amigo de Judas, eu não sei, mas eu sei que Ele transformou a minha vida. Eu sei que eu falo com Ele, Ele me dá vitória nas minhas situações todos os dias. E isso não tem como você escrever, porque você não conhece. A ciência não explica. Porque Ele fez de todos os povos um, e iniciou nele um processo de implantação do reino, de uma cultura que teria o seu ápice no momento em que ela conseguisse ser divulgada a todo mundo. Quando Jesus começa a anunciar um evangelho do reino que tem que ser pregado a toda criatura, quando Jesus começa a falar de um evangelho do reino que tem que ser espalhado a todo mundo, como Ele iria fazer isso naquela época? Andando? De jumento? De navio? A palavra de Jesus era uma palavra profética que se cumpriria numa geração. A geração que tivesse a habilidade de se comunicar com mais velocidade que aquela. E eu quero te dizer que você faz parte da geração chamada no mundo da geração da comunicação. Comece a entender aonde você está situado na história. Essa palavra profética é uma palavra que não poderia se cumprir naquele tempo. É uma palavra para os dias de hoje. O evangelho do reino, a mudança de uma cultura sendo implantada, sendo transformada através da comunicação. Vivemos num momento da história onde uma verdade pessoal não pode mais ficar retida em um indivíduo. Tem que produzir uma transformação que se torne universal. Aquilo que Deus produz na nossa vida, individualmente, tem que impactar o mundo. Você fala assim: Kiko, você está louco. Eu não estou louco. Esse é o projeto de Deus para esse tempo da história. A tua palavra pode ecoar em todo o mundo. Você tem ferramentas na comunicação disponíveis para fazer isso hoje, como nunca se teve na história. Só que nós nos acomodamos com uma cultura do evangelho que recebemos não há muito tempo atrás. Se a gente falar de 10, 15 anos atrás, as metodologias, as ferramentas de evangelismo eram completamente diferentes das atuais. E a estrutura da nossa mente não muda. O nosso jeito de pensar o evangelho não avança. E a gente não entende que essa palavra é para esse tempo, é para já, é para agora.
Quando Deus fala, eu quero transformar essa casa na cidade de Taubaté, numa torre de transmissão, às vezes a gente dá glória a Deus e aleluia, mas não entende a grandeza do que é isso. E isso é o projeto de Deus para uma geração, para um tempo, para um momento. Isso é possível, isso é real. Isso está começando agora. Tem gente nos assistindo no outro canto do mundo. A nossa preocupação tem que ir além de receber uma mensagem que nos faça bem, para passar mais uma semana até o próximo culto de domingo, onde eu volto e recebo mais uma palavra, e a minha vida não muda, e nada se transforma, e eu não faço nada para produzir um evangelho de transformação no mundo. Esse tempo acabou, esse tempo passou, que como igreja, nós nos contentávamos em ver as pessoas chegando. Esse poderia ser um projeto para uma geração, para um momento na história, mas hoje, nós temos que nos contentar, quando nós conseguimos gerar pessoas que saibam se comunicar, que consigam comunicar o evangelho do reino, que tenham tido suas mentes transformadas, suas vidas impactadas, e saibam transmitir isso. Nós fomos chamados para produzir transformação, e essa transformação se produz através da comunicação. Deus não te chamou para te colocar preso, como monge, num mosteiro. Deus não te chamou para você se isolar e viver distante do mundo, dentro de uma igreja. O projeto de Deus para o corpo de Cristo, nesse período, nesse momento da história, é que nós possamos impactar o mundo, comunicando o evangelho do reino. Um evangelho que transforma a realidade social onde ele está inserido. Um evangelho que pode produzir transformação na sua empresa, nos teus funcionários, nos teus negócios, na tua vida pessoal, na tua família. Um evangelho que não tem limites. Um evangelho que é apaixonante. Um evangelho que não é coisa para pessoa inculta, burra. Não é uma coisa para pessoa que é facilmente manipulada, mas é o foco de pessoas que se permitem ser transformadas, para andarem na contramão desse mundo. Um mundo que caminha a passos largos para longe de Deus. Mas o evangelho do reino encontra em nós uma geração disposta a comunicar que existe uma saída, que existe uma solução, que existe um jeito de os seus filhos crescerem diferente do que o mundo está gerando, que existe um jeito de você ser próspero, sem subornar, sem corromper, que existe uma maneira de você ser jovem e ter um bom namoro e um bom casamento sem precisar se entregar aos padrões desse mundo. Existe um caminho mais excelente para a tua vida, e esse caminho não é a escravidão de uma mente, de uma religião, mas é uma cultura muito mais ampla e poderosa, que é a cultura do reino de Deus. Reino de Deus não está limitado a um pensamento de um homem. Reino de Deus não está limitado a um tratado teológico. Reino de Deus é uma experiência pessoal com Cristo, que transforma a tua vida e atinge as pessoas à tua volta, mesmo que você não abra a boca para falar. E isso tem que ser feito através da comunicação. E a comunicação tem evoluído, porque Deus tem permitido que ela evolua. Tem gente que olha para o mundo e fala assim: Deus perdeu o controle. Eu olho para o mundo e falo assim: Deus nunca teve tanto controle como teve hoje. Deus está trabalhando nos veículos, nas ferramentas de comunicação como nunca houve na história. E essas estruturas e a evolução dessas mudanças, a nossa mente não consegue acompanhar. Você se habitua com coisas que você estava acostumado a fazer, com sistemas, com maneiras que você recebeu, e quando você vê um jeito novo, é difícil romper. Ver isso numa estrutura organizacional, quando você tem que mudar um processo dentro de uma empresa, qual que é o maior desafio? São os novos processos? São os novos softwares? São o quê? São as pessoas que têm uma dificuldade com o novo. Repita comigo: nós estamos vivendo um tempo
De um novo som. Olha para quem está do teu lado e fala assim: prepara os seus ouvidos. Você vai ouvir um novo som. Um novo som vai ecoar dessa cidade. Um novo som vai ecoar da tua vida. Um novo som vai ser ouvido. Um novo som vai ser ouvido. Taubaté vai ser reconhecido como terra de adoradores. Um novo som está sendo gerado. E a comunicação tem sido impulsionada pelo poder de Deus. Eu acho lindo isso. Você quer ver uma coisa? Há 15 anos atrás, eu estava começando o meu relacionamento com a Leila. Nós começamos a namorar há 15 anos ou 16 anos atrás. Mais precisamente, para depois eu não ser corrigido. Há 16 anos atrás, eu morava na cidade de Campinas, onde eu fazia faculdade. E para eu comunicar com a minha esposa, amada e querida, eu tinha que fazer uso de algo chamado orelhão. Eu descia do meu apartamento, tinha um orelhão na calçada do meu apartamento em Campinas, e eu avisava ela o horário que eu ia ligar. E ela ficava lá esperando, apaixonada, do outro lado da linha em Taubaté, aguardando ansiosa por uma chamada, lá de Campinas, do outro lado do universo, num orelhão qualquer, estava eu lá, ligando para a Leila, e ela esperando. E se eu não ligasse na hora que eu marquei, e ela ficasse esperando, nós tínhamos problema. Eu não tinha como mandar um Twitter no smartphone dela. Eu não tinha acesso à internet. Não se falava de computador pessoal, notebook, não sabia nem o que era isso. Eu me lembro que no último ano de faculdade, uma menina apareceu com um tijolo desse tamanho e falaram assim para mim: isso é um celular. Eu falei: nossa, esse negócio não vai pegar, esse trambolho, você ficar carregando um negócio desse tamanho. Era um tijolão, a marca era Ericsson, era um preto que você abria assim, puxava a anteninha. Você se lembra disso, né? Sabe quantos séculos atrás isso aconteceu? Sabe quantos séculos atrás eu estou contando disso? 15 anos. Se você quisesse se comunicar com alguém no outro lado do mundo, como que você fazia? Se você tivesse um amigo nos Estados Unidos, você mandava uma carta, que às vezes demorava uns 5 dias para chegar, gastava uma grana de selo, ele recebia, escrevia outra carta, mas era assim que a comunicação acontecia no mundo. Como há 15 anos atrás, se nós falássemos de evangelismo, quais eram as ferramentas disponíveis, pastor Ezequiel? A palavra evangelismo já soava para você como o quê? Sair na rua, bater de porta em porta e distribuir folheto. E sabe qual é o problema disso tudo? É que em 15 anos, Deus deu ao homem, porque tudo que vem se manifestar no natural já existe no espiritual. Tudo que você está vendo em tecnologia nova já existe. Deus está trazendo a existência, está dando ao homem a habilidade de trazer a existência. Daí Deus dá ao homem ferramentas, como a internet, como as redes sociais, fazendo um culto ao vivo pela internet. Quando que você ia imaginar isso 15 anos atrás? Eu só via isso nos desenhos dos Jetsons. O que foi? Muito obrigado. Só que hoje, se a gente não tomar cuidado, aquilo que foi a nossa experiência pessoal no passado, formou uma estrutura na nossa mente. E por ter formado uma estrutura na nossa mente, a gente tem dificuldade de se adequar à realidade do que Deus tem para agora. Se para a gente, a nossa experiência pessoal 15 anos atrás, quando falava em evangelismo, era bater de porta em porta, distribuir panfleto, se Deus falar assim: não é isso que eu tenho para esse tempo, eu posso alcançar um volume de pessoas muito maior, através da internet,
Tem gente que vai falar, não, não é assim, porque no meu tempo, porque na minha época, e a gente vai se prendendo a estruturas. A nossa grande batalha, todos os dias, é travada na nossa mente. As pessoas mais antigas, e não precisa ser tão antigo, quando pensam em evangelismo, pensam em tudo isso que eu falei. E a gente precisa estar atento a essas mudanças rápidas, porque muitas pessoas acham que essas mudanças rápidas, a internet é do diabo. Ela não é do diabo. Se Deus tem um projeto de comunicar o evangelho do reino a toda a criatura, a internet é uma ferramenta poderosa para isso. Agora, do diabo é a pornografia, é a prostituição que rouba o teu tempo, que você passa um momento lá grande da sua vida em frente ao computador. Pode ser que você que está nos vendo em casa faça isso também, intercala uma hora o que o Kiko está falando aqui, outra hora num site pornográfico, porque é uma facilidade isso. Ninguém está vendo, você está sozinho na sua casa. Então o que é do diabo? É a ferramenta ou a tua mente? Deus deu a ferramenta, como você faz uso da ferramenta é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. Ferramentas que Deus nos trouxe a essa geração. Repita comigo, essas ferramentas foram dadas a essa geração. Gente, eu estou falando de coisa que a gente está vendo que ninguém viu. Se você falasse para o teu avô, para o teu bisavô alguns anos atrás, olha, eu tenho amigos que eu falo com eles todos os momentos ao vivo, lá na África do Sul. O cara fala assim, você está louco. Isso é uma realidade que Deus trouxe, isso é uma estratégia, é uma arma que Deus trouxe para essa geração, a geração da comunicação. E muitas pessoas achando que tudo está fora de controle. Não está fora de controle. Deus trouxe a ferramenta precisa para o tempo preciso. Deus continua tendo o domínio do curso da história da humanidade. E eu quero te dizer mais, Deus continua tendo o domínio do curso da história da tua vida. Deus sabe o porquê você está aqui nessa noite. Deus sabe como que está o teu coração nessa noite. Deus sabe os desafios que você tem enfrentado. Deus sabe as batalhas que têm sido travadas na sua mente. E a gente precisa aprender, e nessa noite o que Deus tem para nós precisa gerar em nós uma disposição de romper com as estruturas que nós criamos, com históricos, com trajetórias de vida. Porque se você basear a tua capacidade de ouvir a Deus na sua trajetória de vida, a sua habilidade de ouvir a Deus vai se perder em experiências que ficaram no passado e que não fazem parte da realidade do que Deus tem para hoje. Eu não sei se você está me entendendo, mas hoje é uma noite onde você tem que romper com históricos, com as verdades pessoais que foram geradas nessas experiências antigas. Ou a gente fica com a revelação presente, ou a gente perde o timing, por causa das experiências pessoais que a gente não abre mão. É como se você falasse hoje, não, eu me recuso a usar celular. Me habituei a vida inteira com orelhão, acho algo muito mais romântico. Se quiser falar comigo, liga no orelhão tal, que eu corro lá na frente da minha casa e atendo, mas não uso o celular. Poderia usar uma palavra que uma pessoa dessa seria ridícula. É assim que às vezes nós nos comportamos, quando Deus traz uma revelação para um tempo presente, e você fala assim, não abro mão dos métodos antigos. O velho panfleto na rua não tem nada que funciona melhor. Deixa Deus te trazer algo novo. Deixa Deus te trazer algo novo, porque eu vou te falar algo. A vida natural, ela produz trajetória. A vida natural, ela gera história. Mas o espiritual não tem trajetória. Tudo que é formado no espírito não deixa rastro, não deixa trajetória. O espírito se alimenta daquilo que é novo.
Por isso que aqueles que vivem no Espírito necessitam se alimentar todos os dias, vivem em novidade de vida. Todos os dias a fome está presente, todos os dias a sede pela presença de Deus é maior. Quem vive no Espírito não se alimenta de experiências passadas, porque o Espírito não tem histórico, o Espírito não tem trajetória, o Espírito não deixa rastro, isso é coisa do natural. Você não pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho um histórico de orações diante de Ti, diante desse gigante que está diante de mim, te apresento as minhas páginas amarelas das cartas que te escrevi. Deus fala: para, meu amigo, ora agora de novo, pô, está com preguiça de orar hoje? Não, Senhor, mas já orei a minha vida inteira. Olha as orações dos meus pais, dos meus bisavós. Eu nasci em berço evangélico, fui seminarista, tenho um histórico de uma família com linhagem santa. Deus vai olhar para a sua cara e vai rir, que nem o cara que está querendo usar o orelhão. Fala assim: ora hoje e eu te trago uma revelação fresca para hoje. Ouça a minha voz hoje. Abra sua Bíblia em Provérbios 30, versículos 18 e 19. Provérbio 30, 18 e 19. E daí você pode estar falando assim: ah, o Kiko está mandando um recado para mim com essa palavra. Eu vou falar para você, primeiro, que eu não uso o púlpito para mandar recado para ninguém. E segundo, que o que eu estou falando para você pode não parecer, mas Deus tratou isso na minha vida. Estruturas, maneiras de pensar que eu carrego desde que eu conheci a Cristo há 15 anos, e que às vezes me levam a querer analisar o jeito que a igreja está caminhando e achar que essas estruturas me dão a habilidade de discernir o melhor caminho. E Deus fala: para com isso, que a sua atitude eu já reprovei. Então não pensa que eu estou dando recado para ninguém, eu estou falando algo que o Espírito Santo ministrou na minha vida. E eu sei que quando Deus ministra algo comigo, Ele tem algo a falar com a igreja, e por isso pode ser que Deus esteja falando com você. Eu não perco tempo na minha vida para preparar uma palavra e falar assim: ah, essa frase aqui vai para fulano de tal, essa frase aqui vai para ciclano. Para com isso. Não. Por mais que você seja especial para mim, eu posso te afirmar que eu não pensei um minuto em você nessa tarde. Eu estava ouvindo o que Deus estava falando comigo. Provérbios 30, 18 e 19 diz: estas 3 coisas me maravilham, e há 4 que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. E quando o Senhor me falou dessa passagem, eu acabei de ler, o Espírito Santo me disse: existe algo em comum em todas essas situações. E eu falei: qual é, Senhor? E o Senhor me disse: nenhuma delas deixa rastro. Olha o caminho da águia no ar. Você olha para o ar e fala assim: aqui passou uma águia. Olha o caminho do navio no mar. Você chega no meio do mar e fala assim: aqui passou um navio. Olha uma pedra e você fala: por aqui passou uma cobra. E o jovem com uma virgem também é interessante, por quê? E aqui um recado para as mulheres de Deus. Você passa por um relacionamento e você não permite que a sua vida sexual seja violada. Sabe como você fica diante de Deus? Intacta, sem rastro, sem pendências, sem algo que possa ser rastreado pelo inimigo. E quando Deus te entregar aquele que vai ser o teu marido, o teu homem, Ele vai olhar para a tua vida e não vai ter marca de um rastro que ficou para trás. Isso é muito bonito, se não fosse trágico, porque a maioria das adolescentes tem se entregado
por não conhecerem a palavra de Deus, ou não terem a disposição de vivê-la, achando que esse nível é muito elevado. Não é elevado. Você vai entender, quando eu der a sequência a essa palavra, o perigo que é a nossa vida produzir rastros, para que o inimigo possa nos acompanhar. Por isso que Salomão, que foi um homem que pediu uma única coisa a Deus: me dá sabedoria, e cheio de sabedoria escreve esse versículo e fala: me admira disso. Por que ele se admira disso? Porque é uma vida que não deixa rastro, uma vida que não deixa para trás pendências, uma vida que não deixa para trás faturas abertas. O inimigo não conhece o seu coração, o inimigo não conhece o seu futuro, mas o inimigo consegue farejar os teus rastros, para tentar prever o seu próximo passo. Eu vou repetir para você: Satanás não sabe aquilo que você está pensando agora. Satanás não tem a habilidade de conhecer o teu futuro. E mesmo que tenham macumbeiros, bruxos, feiticeiros me assistindo, você não pode prever futuro. Nenhuma mãe de nada a vida consegue saber o teu dia de amanhã. Agora, o que ele pode é farejar os rastros que você deixa, para tentar antecipar o seu passo e te armar um laço. Essa é a estratégia do inimigo. E por isso, a nossa vida tem que ser uma vida que caminhe sem produzir rastros. Amém? Hoje existe uma prática que tem impedido o avanço de muitas pessoas na vida com Deus. É a tentativa de frequentar a igreja e interpretar a vontade de Deus através das experiências pessoais. Estão na igreja, mas continuam caminhando nas suas vontades pessoais. Frequentam a igreja e por fato de frequentar a igreja, acham que todos os problemas estão resolvidos. Acha que porque está frequentando a igreja está imune aos ataques de Satanás. Pessoas que frequentam a igreja e frequentam os mesmos ambientes no mundo. Pessoas que estão dentro da igreja e continuam tendo relações sexuais ilícitas. E não pensa que ilícito é só adultério, não. Sexo antes do casamento, sem o casamento é ilícito. Pessoas que frequentam a igreja e continuam frequentando ambientes de excesso de bebida, frequentam a igreja e continuam fumando, frequentam a igreja e continuam subornando para que as suas empresas prosperem, frequentam a igreja, mas continuam com suas práticas pecaminosas. Sabe o que estão fazendo? Estão frequentando a igreja, e pelo fato de frequentarem a igreja, você desperta a atenção do mundo espiritual. Opa! Enquanto estava lá no mundo, meu amigo, você começou a frequentar a igreja, acendeu uma luzinha lá no inferno. Ó, esse aqui a gente está correndo risco de perder. Daí os capeta ficam tudo atento à tua vida. Daí você fala: estou na igreja, estou imune. E vai saindo deixando um rastro de sujeira, que Satanás segue a tua vida e vem com uma fúria ainda maior. Fala: está pensando que vai servir a Deus? Eu vou te derrubar agora. E daí tem gente que não entende, porque começa a frequentar a igreja e as coisas não andam para frente, não melhoram, está deixando um rastro de imundície. E às vezes o rastro de imundície não são esses pecados que eu estou falando, às vezes são sutilezas no coração, às vezes é uma inveja, às vezes é uma soberba, às vezes é mentira, às vezes é arrogância. Você que está vendo aqui em casa pode ser até um ministro, um pastor que está em casa assistindo essa palavra. Essa palavra, a palavra de Deus é uma espada, ela corta de um lado e do outro. Isso serve para um ministro também. Quantos ministros brincando com o evangelho? Nossas verdades pessoais podem ser uma oposição ao Espírito.
porque elas são construídas através das nossas experiências. E como eu te disse, a vida no Espírito, ela não tem uma trajetória. A vida no Espírito, ela é construída de novidade. Todos os dias é algo novo, todos os dias Deus fala, todos os dias é a presença de Deus que te satisfaz, todos os dias você tem fome, você quer buscar, todos os dias você é tratado. Quanto mais você busca Deus, mais você se envergonha da tua vida, porque Ele é muito santo, e eu sou pecador. Quanto mais você busca, mais você quer conhecê-lo. Quanto mais você busca, mais você se apaixona. E o que for diferente disso, é vida na carne, é natural, é experiência, é teologia. Eu não sou contra a teologia, já estudei, gosto de estudar, continuo estudando, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a letra não pode sobrepor o Espírito. Nós estamos em dias de guerra. Repita comigo, dias de guerra. E eu queria que agora você prestasse atenção aqui. Eu paraliso toda a artimanha do diabo de te fazer ficar desatento agora. Aqui ou em casa, Deus quer tratar com você nessa hora. Nós estamos em dias de guerra. Nós estamos produzindo num período de um ano inteiro liberdade, libertação na vida das pessoas. E nós precisamos estar atentos. Eu vejo gente dizendo, eu vejo gente escrevendo até na internet, que essa história de batalha espiritual não é bíblica, que Cristo venceu tudo na cruz. E eu creio que Cristo venceu tudo na cruz, e nos deu a chave, como igreja, da autoridade sobre principados e potestades, mas nos ensinou até mesmo na oração do Pai Nosso, que é um modelo, não é uma reza, é um modelo. Livra-nos do mal. Se é um modelo, por que Ele fez isso se Ele venceu tudo na cruz? Então não precisava orar falando que me livra do mal, já está tudo vencido. Está tudo vencido e está tudo delegado na minha e na tua mão como igreja. As portas do inferno não prevalecem sobre nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que guerrear pelo que Deus nos deu. Esse é o papel da igreja. Não é ficar passiva diante do que está acontecendo no mundo. E se você abrir a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18, você vai ver que não é a carta da Neuza Tioca aos Efésios, porque tem gente que acha que batalha espiritual nasceu na cabeça de algumas pessoas. Neuza Tioca é um referencial nisso, e é muito criticada, porque acham que ela está, mas não é. Essa carta de Paulo aos Efésios não é uma apostila da Neuza Tioca, foi ele que escreveu, é Bíblia. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Daí começa: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ô louco, mas Paulo está escrevendo isso? Porque não temos que lutar, existe uma luta, contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficai firmes. Está, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Grifa essa palavra, cingir com a verdade. E vestida a couraça da justiça, os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, repita comigo, todos os dardos inflamados do maligno. Espera aí, gente, então esse negócio de dardo inflamado e retirar dardo e orar, não é coisa dos profetas doidos dessa casa? Isso não nasceu na cabeça de meia dúzia de profeta louco, não, isso daí está na Bíblia. Satanás lança dardos inflamados. Você crê nisso ou não? Ué, está na Bíblia. Tem gente que quer brigar com a Bíblia. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que eu estou falando isso? Porque quem está em casa e vive no pecado pode ser atingido por um dardo do diabo. Porque vocês que estão aqui e são um povo pecador podem ser atingidos pelo diabo, mas eu sou um apóstolo, estou imune a tudo isso e posso falar para vocês aqui de cima para baixo. Tomem cuidado, vocês pobres pecadores, que esses dardos podem chegar à sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, todos, repita comigo, todos. Todos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, ovelhas, diáconos, todos podem ser atingidos por dardos inflamados pelo diabo. E por que ele pode nos atingir com dardos inflamados? Porque a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o inimigo não os toca. Ele não pode chegar perto da sua vida, ele não pode se aproximar de você. E por isso a figura do dardo ou da flecha, que é algo que atira a distância. E qual é o processo desse dardo inflamado de Satanás? Por que é inflamado? É como se ele lançasse sobre você uma seta com um veneno. É mais ou menos assim que funciona, para te explicar numa linguagem bem simples de entender. E sabe por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu queria contar para vocês a experiência de uma pessoa que foi atingida por uma seta inflamada de Satanás há uma semana atrás. Sabe quem foi essa pessoa? Joe. Se tem alguém latino que está nos assistindo, ou para o Rodrigo, Joe. Eu fui atingido por uma seta de Satanás, inflamada. Eu falei para vocês que nós estamos num período de grande luta, e a gente tem orado por muitas pessoas, temos frequentado diversas casas, produzindo libertação, lutando contra o diabo, pessoas com problemas, pessoas oprimidas, pessoas sendo libertas todos os dias. E na semana passada, num processo desse exaustivo, orando por muita gente, numa noite, eu já estava bastante exausto depois de ter passado por algumas pessoas orando e libertando. Teve um momento que eu saí, que eu vim para a igreja, acho que era uma sexta-feira à noite, e alguma coisa já estava diferente na minha vida. O meu jeito de responder para a Leila já não estava natural. No sábado eu acordei e continuei assim. E continuei chateado, continuei mexido. E domingo foi assim o dia inteiro. E quando chegou no culto de domingo eu continuei assim. O culto rolando e Deus falando e o apóstolo pregando. E eu estranho. E eu fechado. Até que a Leila me falou uma coisa, acho que o apóstolo tinha falado assim: fica em pé que eu tenho uma palavra até a sua 4ª geração. E eu fiquei sentado. A Leila falou: levanta. Eu falei: não vou levantar. Daí ela olhou para mim e falou assim: isso é uma seta do diabo. Eu costumo falar que o fato de você ter 2 apóstolos dentro de casa é uma bênção, que às vezes sai faísca de espada assim, né? A espada dela com a... mas tudo com muito amor e carinho, respeito. E nessa hora, quando ela falou isso é uma seta do diabo, qual foi a minha reação apostólica? Cheia do Espírito de Deus. Querida, amor, eu acho que você tem razão. Você acha que foi isso que eu fiz? Eu abaixei minha cabeça. O quê? Eu? Seta do diabo na minha vida? Só não falei isso porque eu estava dentro do culto, mas abaixei a cabeça e... eu, seta do diabo? Ela está viajando. Eu com uma seta do diabo na minha vida? Eu falei isso umas 3 vezes para mim. Na 4ª vez o Espírito Santo falou assim: é, você. Daí eu abaixei a cabeça, comecei a respirar. E nisso eu já tinha perdido toda a sequência do culto. Acabou o culto, eu falei para o apóstolo: apóstolo, ora por mim. Foi o que foi? Eu fui atingido por uma seta do diabo. Ele falou: amém. Orou. Fui embora para casa diferente. Acordei no outro dia, não tinha mais nada. E eu quero te explicar como funciona uma seta de Satanás.
o dardo ou a seta de Satanás, ele atinge a tua mente e ele interfere na tua maneira de pensar. Ele paralisa o teu pensamento e gera um pensamento paralelo. Ele paralisa a tua capacidade de discernir no espírito e você vai só no natural. E quando você vai só no natural, ele potencializa todas as tuas fragilidades. Então é como se o mundo conspirasse contra você. Então se alguém está pregando, fala, isso é comigo. Ninguém nessa igreja gosta de mim. Colocaram a Stephanie para pregar ontem, eu já sou ministro há tantos anos e eu não prego. Ah, fulano de tal é assim. Ah, o Kiko pensa que é o quê? Sei que e a gente vai ficando assim, completamente contaminado. Só que não tem jeito, quando você está atingido por essa seta, de sozinho você pegar, dar um estalo, opa, fui atingido, arranca sozinho. Porque você está paralisado na tua maneira de pensar. E eu estou contando, expondo a minha vida para você que está aqui, para você que está em casa, porque isso você não está imune como apóstolo, como carteirinha de pastor, não te isenta de seta inflamada do diabo. Batismo nas águas não te isenta de seta do diabo. Não, mas eu, além de ser batizado nas águas, sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas. Não te isenta de ser atingido pelo diabo. Profeta, então, é um alvo que o diabo gosta de atingir, porque daí entrega a profecia tudo na carne distorcida. Fica esperto aí, Camila. Seta inflamada de Satanás. E eu quero dar para vocês uma ferramenta que está na Bíblia, que é a maneira mais eficaz de você enfrentar essa situação. Se chama cinturão da verdade. Repita comigo, o cinturão da verdade. Quando a gente vê Deus descrevendo essas armaduras, esses equipamentos de guerra em Efésios 6, a gente vai achando tudo legal, né? Ah, Deus, me arruma uma espada aí, me dá um capacete, quero uma couraça agora. E às vezes, eu não sei você, mas eu não dava muita ênfase assim, pro cinturão da verdade. Eu já ando em verdade, eu não falo mentira, beleza. Mas o cinturão da verdade, ele é algo que te preserva de uma forma poderosa dos ataques do diabo. Por quê? Porque é o cinturão da verdade que gera na tua vida algo que se chama transparência. Repita comigo, transparência. Sabe quem tinha armadura e não tinha cinturão? Os fariseus. Eram os chamados hipócritas. Caminhavam com cara de santos, capacete, espada, mas não tinham verdade, não tinham os seus lombos cingidos na verdade, então eram facilmente alvos na mão do diabo. Por quê? Porque a transparência te faz chegar até o líder e falar assim, não estou legal, estou pensando isso, você me ajuda, ora por mim. Todas as vezes que você for atingido, e daí você vai falar, mas eu não sei que eu estou atingido. Todas as vezes que você começar a pensar algo contra a igreja, contra o teu líder, contra as pessoas que estão à sua volta, vá até o teu líder e fala, ora por mim. Por quê? Porque eu estou pensando isso, estou chateado com isso. Você nem vai saber que você foi atingido, mas o simples fato de você ser transparente, de você ser verdadeiro, e de chegar até o outro, você vai estar permitindo que essa seta seja arrancada da sua vida. O que sempre me manteve de pé na minha caminhada com Deus foi transparência, foi verdade com aqueles que eram meus líderes. Em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, por mais sutis que forem no meu coração, eu sempre chego e abro, falo, Senhor, apóstolo, é isso que está acontecendo no meu coração. E quando você faz isso, você não dá espaço para Satanás te atingir. Meu amado, se como ministro, se como alguém que busca, e eu vou te falar com todas as letras, como alguém que caminha em santidade, porque eu caminho em santidade, eu fui alvo de um ataque de Satanás, você também está sujeito a isso.
Quando não, você já foi atingido e está atingido agora, sentado aí. Isso tem atrapalhado a tua vida, mas só que você não tem a humildade de chegar diante de um líder e falar assim: ora por mim, eu não estou legal. Entenda que a proteção da tua vida se chama verdade. Repita comigo: verdade. E Deus separou esse tempo, o dia de hoje, para eliminar assuntos pendentes na sua vida, ou seja, retirar rastros que estão te tornando um alvo fácil para Satanás. A noite de hoje, Deus quer apagar os rastros que Satanás tem usado para tentar armar ciladas e laços para a tua vida. Você crê nisso? A profeta Márcia está aqui? Não? A semana retrasada, a profeta Márcia foi usada com muita precisão por Deus para me alertar de uma situação. Deus mostrou para ela uma situação num negócio, onde nós como família tomamos uma decisão conjuntas e entendemos que era de Deus. E o mais tremendo, eu nem falei isso com meu pai nem com meu irmão, a gente não se baseou nas nossas experiências passadas, nem no nosso histórico, nem na nossa trajetória com profecia. Porque nós tivemos uma experiência muitos anos atrás, onde meu pai iniciou um empreendimento em cima de uma palavra profética furada. Você lembra disso? E nós tivemos um grande prejuízo por causa disso. Se nós tivéssemos nos baseado numa experiência passada, a gente não estaria atento à voz de Deus para o novo de hoje. E eu poderia falar assim, ou meu pai poderia falar assim: não vamos seguir isso aí não, porque eu já fiz isso um dia na minha vida. E é exatamente o que a gente está falando hoje. Viver no Espírito é ter a habilidade de ouvir Deus a cada dia. A situação de hoje é diferente da de 15 anos atrás. E Deus nos falou a respeito de um negócio que era um laço, e a gente, pela fé, obedeceu a palavra e tomamos essa direção de obediência à palavra. Nessa noite, o Senhor está querendo te alertar de algumas situações que o inimigo possa estar preparando contra a tua vida, através dos rastros que você tem deixado, através de pendências que você tem deixado, para transformá-lo num comunicador eficaz do reino de Deus. E eu quero te dar algumas dicas nessa hora, daquilo que pode ser pendência na sua vida. Falta de perdão. Pessoas que não conseguem perdoar, até fingem que perdoaram. Vícios, hábitos que tinham no mundo, mas que continuam trazendo dentro da igreja. Bebida, cigarro, amizades. Às vezes a amizade é uma pendência, é um rastro na tua vida. Você já sabe que essa amizade não tem mais a ver com a realidade da vida que você está vivendo, mas você insiste em continuar se relacionando. É uma fatura em aberto, é um rastro. Conversas, situações sociais, opinião de pessoas, roubo, inveja, mentira, dificuldade com a correção, prostituição, pornografia, sexo ilícito. Tudo isso são rastros que vão ficando na nossa vida. E daí você fala assim: mas o que eu faço? Se isso, eu estou ouvindo essa palavra hoje e já passei por isso na minha vida. Existe algo que não só encobre o teu rastro, existe algo que não só tira o cheiro do teu rastro, existe algo que elimina da tua história o que você eventualmente tenha feito, e isso se chama sangue de Jesus. Se você tiver a habilidade de se arrepender dos seus pecados e confessar a Ele, a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E perdoar o pecado é eliminar todos os rastros que você possa ter deixado na sua vida.
É isso que Cristo conquistou na cruz, e por isso a obra da cruz foi perfeita, e por isso Cristo é apaixonante, e por isso Ele não pode ser descrito por cientistas. Só quem muito foi perdoado pode amar muito, porque sabe da onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou. Só quem reconhece a sua miséria pessoal pode se apaixonar por um Deus que nunca se importou com isso e te amou do jeito que você é. Aleluia! Eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado por um Deus que cuida de cada detalhe da minha vida. Porque a minha vida não tem nenhum sentido se eu acordar algum dia e viver ela para mim mesmo. Eu seria o mais vazio dos homens. Nenhuma conquista, nenhuma realização pessoal pode preencher aquilo que a presença de Cristo traz na vida de um homem. E vou te falar uma coisa, e por Ele eu tenho condições, eu tenho coragem de viver sem saber o que vai ser meu amanhã. Basta que Ele me fale o que Ele quer da minha vida. Mas o que o Senhor quer, Senhor? Não, dá o passo que depois eu te falo. Amém. Desfaz isso. Mas por que, Senhor? Não vou te falar, só desfaz. Tá bom, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que como Pai, Ele consegue ver coisas que eu não consigo. Ele vê além. E se Ele me ama, a vontade dEle é melhor do que a minha para a minha vida. Mas a gente insiste em querer negociar com Deus. Não, eu não vou deixar de transar com esse namorado, porque senão eu corro risco de perder ele. Mas que mentira, mas que loucura, mas que coisa mais besta. Se a palavra de Deus, se Deus tem o que é melhor, você prefere ficar com a tua vontade, com a tua maneira de pensar, do que obedecer a Deus? Não, mas eu não posso deixar de dar um dinheiro para esse cara aqui, senão eu perco o negócio. Mas que coisa mais ignorante. Se você vai contra a palavra de Deus para dar, você já está perdendo. Se você ama a Deus, se você confia nele, você se entrega a viver a verdade da sua palavra. Deus quer potencializar nessa noite as suas habilidades. Deus quer transformá-lo num comunicador do reino. E para você se tornar um comunicador eficaz do reino, a sua vida não pode deixar rastro, porque uma comunicação efetiva é mais do que palavra, é um testemunho vivo. As pessoas têm que ver o que você ouve, ouvir o que você fala, mas têm que ver o que você vive, se é coerente as duas coisas. Muita gente discutindo assuntos sem importância, porque o mais importante é ter a coragem de romper com as estruturas que foram criadas na nossa mente e nos lançar de uma vez por todas nesse evangelho do reino. Não é o evangelho pessoal, não é o evangelho de uma visão egoísta, é o reino de Deus, é entender que isso é o alcance de toda criatura. E isso te preenche mais do que qualquer vitória pessoal. O evangelho não pode se basear em conquistas pessoais. Essa época na história da humanidade passou. O evangelho do reino não está focado em conquistas pessoais. As conquistas pessoais acontecem como acréscimo, segundo Mateus capítulo 6. Porque se você busca em primeiro lugar o evangelho de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, as conquistas, as vitórias são lhe dadas como acréscimo. Agora a gente vem, busca solução para os nossos problemas, busca uma palavra que massageie a nossa alma, mas não temos a disposição de mudar de vida. E você sabe, a palavra que mostra a grandeza do amor de Deus, que não foi por uma pessoa, mas foi por todo mundo, que Ele não poupou seu único filho. Deus, a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor não foi o amor
concentrado em um indivíduo, como aconteceu no Antigo Testamento na figura de Abraão, como aconteceu no Antigo Testamento na figura de Isaac, na figura de Moisés, que foi o alvo do amor de Deus para libertar todo um povo. Não foi como aconteceu no Antigo Testamento, que o projeto era transformar Israel em luz para as nações. O projeto do Novo Testamento, iniciado em Cristo, que o Antigo era a sombra disso, é fazer com que a igreja alcance o mundo, que a igreja seja algo universal, e por isso é fundamental uma comunicação efetiva, palavra e vida, palavra coerente com o que você vive, palavra, comunicação e um coração alinhado com o que você fala. Como que pode conviver dentro do corpo, dessa unidade pequena que é o corpo chamado igreja, o sonho de Deus está até? Como que pode ter capacidade de viver aqui dentro, sempre confrontando, questionando a visão do próprio líder da igreja? Não tem coerência nisso. Alinha o teu coração, permita que essa seta seja arrancada da tua mente, rompe com as estruturas que foram criadas pelo histórico, pela trajetória de vida. Deus não está te culpando, Deus não está te julgando, porque Ele conhece a tua trajetória de vida. Às vezes foi uma trajetória sofrida, dolorida, machucada, até mesmo por líderes, por outras igrejas, mas nessa noite Deus quer te sarar. Abre o teu coração, rompe com essas estruturas antigas e deixa Deus te levar a viver uma vida no Espírito, algo novo. Nessa noite, se você consegue identificar na sua vida rastros, Deus quer apagar isso. Não tem jeito de servir a Deus fazendo ainda a tua vontade, se você está disposto a morrer para as tuas vontades, para que a vontade de Deus seja gerada em tua vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Não vou me despedir do pessoal que está em casa, eu queria orar por você agora, que está nos assistindo. Se essa palavra falou com você, eu queria te dizer que existe solução para os rastros da tua vida, para os problemas do teu passado. Existe perdão de Deus para você, desde que haja arrependimento genuíno. Então, aonde quer que você esteja, feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que está nos assistindo agora. Pai amado, eu sei que Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, porque o Senhor se move através do Espírito, e eu te peço, Espírito Santo, toca agora a vida dessa pessoa. Pai amado, que o Teu perdão alcance cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo nessa hora, que o Teu sangue possa remover todo o rastro deixado pelo pecado, e que uma nova vida possa iniciar hoje na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam receber o entendimento do que é uma cultura de reino, um pensamento diferente, que as estruturas antigas serão rompidas nas vidas que estão aqui nos assistindo, e eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, espero que você possa, se não puder estar com a gente domingo que vem, assistindo novamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.